tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Aleluia, Senhor, nós queremos ver a tua glória. Sim, Senhor, nós queremos ir mais profundo em ti, Espírito Santo, nós queremos te conhecer mais profundamente. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ouve. E nós estamos clamando, Senhor, por mais da Tua presença. Nós queremos ser envolvidos nessa atmosfera do Teu amor, do Teu poder e da Tua glória. Que a Tua voz verdadeiramente possa ecoar nesta noite, no coração e no ser de cada um que aqui está. No coração e no ser de cada um que está ouvindo pela internet ou que ainda vai ouvir, que a voz poderosa do Senhor ecoe nas nossas vidas. Pai, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de poder ouvir, de poder aprender, de poder receber da Tua revelação, de poder receber do Teu toque curador, libertador. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que verdadeiramente, Senhor, cada um aqui se coloque nessa posição diante do Teu altar, porque Jesus rasgou o véu, Jesus desfez as barreiras e hoje nós estamos diante dEle e podemos confiadamente crer que Ele nos vê, que Ele nos ouve, que Ele nos toca. Obrigada, Senhor, nos coloca nessa posição no Santo dos Santos e exalta o Teu nome e glorifica o Teu nome, Pai, nesta noite, neste lugar. Eu me submeto à ação do Teu Espírito, porque eu não tenho nada em mim, Senhor, de bom, mas tudo aquilo que o Senhor tem plantado no meu coração, manifesta hoje, Senhor, na vida dos meus irmãos. Assim eu te peço e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer mais uma vez: tudo que eu mais quero. Tá fraco. Tudo que eu mais quero é te ver. Glória a Deus. As crianças então vão com a tia Meire. Que lindo ver, né? O quanto as crianças estão animadas para estar na casa do Senhor e aprender do Senhor. Eu estava ali durante a adoração me lembrando que nós mudamos para cá em plena pandemia, né? E começamos aqui, não tinha grupo de louvor, tinha uma pessoa, 2 pessoas. E olha, já tem grupo de louvor fazendo escala, né, Gisele? Tem que agora até lutar por vaga. E aí as crianças estavam impedidas de vir, assim como os idosos. E agora nós já podemos ver as crianças se reunindo. E a tia Márcia falava: não tem ninguém para me ajudar. E hoje ela me passou lá de alguns irmãos, alguns homens que já têm filhos adultos, se dispondo a estar com as crianças, gente. Olha como Deus está abençoando, o quanto Deus está fazendo, né? Se você está parado, se você está só em casa e não está vendo o agir de Deus, você está perdendo. Porque muito me alegrou o coração, e eu tenho certeza que da pastora Josiane, da liderança, de ver que esses homens estão se dispondo a cuidar dos pequeninos. Coisa linda. A Márcia sempre chorando, falando: não tem ninguém quer ficar com as crianças. Gente, não é cuidar das crianças no sentido de ser babá deles, é cuidar da vida emocional dessas crianças, é cuidar da vida espiritual dessas crianças. Não tem recompensa maior. Eu sou fruto de alguém que um dia investiu na minha vida quando criança, investiu na minha vida quando adolescente, e daqueles que continuam investindo até hoje, graças a Deus. Amém? Eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4. Eu preguei sobre esse texto em 2019 aqui, mas durante esses dias o Senhor falou comigo novamente. E cada vez que a gente olha para a palavra de Deus, ela se renova e o Espírito Santo nos dá uma outra visão.
O Espírito Santo mostra para a gente algo que você ainda não tinha visto. E aí você percebe, meu Deus, como isso é lindo de ver. Como a palavra de Deus é viva. Então eu peço que você realmente abra o seu coração e permita que o Espírito Santo traga algo novo para você. Traga uma palavra rema ao seu coração. Amém? Domingo passado eu falei sobre o convite libertador de Jesus. Quando Ele nos convida a vir até Ele e a deixar o nosso fardo pesado e a colocar o fardo dEle que é leve e aprender dEle. Jesus diz, aprenda de mim ou aprenda comigo. E esse texto fala de um momento em que Jesus se encontra com uma mulher sem nome e essa mulher começa a aprender de Jesus, começa a aprender com Jesus e a vida dela é transformada. Eu vou ler alguns versículos somente porque a história é longa, depois você pode ler novamente na sua casa, mas acompanhe alguns versículos-chave para a mensagem de hoje. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, diga necessário, essa palavra é importante, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Vai no versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele disse tudo a meu respeito. Amém? Até aí. Essa história é uma história que fala muito ao meu coração. Primeiro, que eu me identifico por ser mulher. Segundo, pelas revelações que Jesus entrega a essa mulher. O texto mostra que Jesus estava cansado, com sede. Então ele se assenta junto ao poço, um poço nas terras de Jacó, num horário de sol. Essa hora sexta seria por volta do meio-dia. Não tem ninguém lá. Mas Jesus está lá sentado, enquanto os discípulos vão buscar comida no povoado, ali de Samaria. Então essa mulher chega, sozinha, se aproxima para tirar água, e ela mesma questiona, você sendo judeu, homem, está puxando conversa comigo? Além do fato dela ser mulher,
ela fazia parte de um povo que não se dava bem com os judeus, por várias razões. Eram mais de 700 anos de discórdia, de guerra, por preconceito racial e religioso, que judeus não se davam com os samaritanos. Esse é um dos encontros mais impressionantes na Bíblia. É um relato que fala de adoração, fala de salvação, fala de missão, mas fala também de cura interior. Fala de uma mulher que tinha conflitos interiores e que é tocada por Jesus. É um milagre diferente de muitos que Jesus operou. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus curou muitos fisicamente, paralíticos, coxos, cegos, não é verdade? Conhecemos muitos milagres de Jesus. Jesus também expulsou muitos demônios. Mas essa mulher, ela não está precisando de cura física. Essa mulher, o texto não diz que ela estava endemoniada, mas essa mulher precisava do toque libertador de Jesus. Essa mulher precisava ser tocada na alma, porque dentro de si havia uma enfermidade. Antes de entrar propriamente na mensagem, eu quero levantar uma reflexão aqui. Eu sempre trago, essas introduções para a gente perceber o tempo que a gente está vivendo. Seria contextualizar a mensagem, o tempo, Por isso que eu sempre gosto de lembrar vocês que tempo nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, não é verdade? Um tempo de isolamento. Mas, queridos, muita gente está vivendo um isolamento social e não é só por causa da pandemia. Está vivendo um isolamento por causa de questões emocionais, por causa de questões que estão ocorrendo dentro de si. Vergonha, medo, fobias, pânico, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Há muitos jovens hoje escondidos, atrás da internet, de um computador. Eu recebo, às vezes, mensagens de pais dizendo: ore pelos meus filhos, ore pela minha filha, porque não tem mais diálogo, eu não consigo me aproximar, não consigo conversar. Eu falei aqui já a estatística, que a cada 46 minutos morre uma pessoa de suicídio. Enquanto eu estou aqui falando para você, alguém está desistindo da vida por conta de conflitos interiores. Nós estamos vivendo também num tempo que eu chamo de cultura fake. Eu escrevi um artigo, não faz muito tempo, para a revista da IPI Nacional. Se alguém quiser depois, eu mando o link, dá para você ler online. E nesse artigo eu falo um pouquinho dessa cultura fake. Fake, em inglês, significa mentira, falso. E aí você tem ouvido falar das fake news, Ou seja, notícias falsas. E quantas notícias falsas surgiram nos últimos anos, surgiram na pandemia. Você fica até em dúvida no que acreditar. Mas você sabia que nessa cultura fake também tem fake foods? Você come um monte de comida falsa, pensando que é comida, mas é tipo, você lê lá, está escrito assim, é tipo, tem até queijo que é tipo queijo, mussarela, mas não é queijo. É o quê? Tipo calabresa. É corante, é conservante, é artificial. Nós estamos comendo comida fake. Não tem nutrientes, não tem vitaminas que nós precisamos. Você já ouviu falar da fake travel? Em inglês, viagem. Aí o pessoal posta lá os pezinhos de chinelo e você pensa, nossa, a pessoa vai 4, 5 vezes por ano para a praia. E é mentira. É falso. Muda o fundo da foto no Photoshop e fala que foi lá para Dubai. Nunca saiu de dentro do quarto. Claudete? A Claudete diz que já viu lá. E tem uma outra coisa, é a fake life, vida falsa. Você vai para a internet, para a rede social, e aí você vê aquele sorriso, aqueles beijos, aqueles passeios, e você fala, meu Deus,
Como que a pessoa tem uma vida dessa, cheia de felicidade, né? Onde está ganhando tanto dinheiro e eu estou aqui, pobre, coitado, não tenho nada. Uma pesquisa mostrou que cerca de 30% dos brasileiros, não estou nem falando do mundo, brasileiros adultos, escondem sua verdadeira personalidade nas redes sociais. E mais de 20% mentem sobre si mesmos. Eu nem gosto muito de seguir os crentes, para não ficar depois tendo que, né, ter algum tipo de pensamento, de julgamento, em relação ao que postam e ao que fazem na rede social. Essa é a fake life, uma vida falsa. O que isso tem a ver com a mensagem da samaritana? Eu penso que aquela mulher, ela vivia num isolamento social. Ela estava sozinha. Ela sabia o que são relacionamentos sem profundidade, que é outra realidade dos nossos dias. Ela tinha tido 5 maridos. Ela se esconde por conta de conflitos pessoais, talvez a vergonha. Alguns comentaristas bíblicos, inclusive essa Bíblia que eu tenho aqui, na Bíblia Vida, diz assim que provavelmente era uma mulher indesejável. Olha que coisa triste. Indesejável. Se ela tivesse perfil na rede social, com certeza ela mentiria a sua realidade. Né? Ela se esconderia das acusações dos seus algozes. Mas o texto que nós lemos diz assim: era necessário que Jesus passasse por ali. No versículo 1 fala que os fariseus começaram um debate, uma conversa, para discutir quem batizava mais. E quando Jesus vê aquilo, Jesus imediatamente foge dali. Porque Jesus não está interessado nesse tipo de conversa. A minha igreja é melhor do que a do outro, né? Aquele pastor prega melhor, aquele grupo de louvor canta melhor, e não sei o quê. Jesus não está interessado nesse tipo de conversa. E eu vou te dizer, Jesus não está interessado em muitas das nossas conversas. Conversas muitas vezes banais, fúteis. A gente perde muito tempo fazendo fofoca, discutindo coisa que não acrescenta, não edifica. Mas sabe no que Jesus está interessado? Numa mulher carente, sozinha. Numa mulher que ninguém vê. Numa mulher que ninguém conhece, mas Ele conhece. Ele conhece. O texto dessa mensagem é: para isso Ele veio. Para isso Ele veio. Quem veio? Jesus, né? Para isso Ele veio. Jesus veio porque Ele sabe que você precisa dEle. Jesus veio porque Ele sabia que aquela mulher precisava dEle. Samaria ficava entre a Judeia do sul e a Galileia no norte. E por causa dessa inimizade que eu falei, os fariseus, os judeus, os religiosos daquela época, eles costumavam tomar um caminho mais longe, mais longo, para não ter que passar ali pelas terras de Samaria. Mas o que Jesus faz? Ele vai exatamente ali. Porque para Jesus não tem barreira. Não tem barreira social, não tem barreira racial, não tem barreira religiosa. Aonde for preciso, Jesus vai. Jesus conhecia aquela mulher, conhecia o seu endereço, conhecia seu passado e conhecia o seu presente. Eu quero dizer para você, Jesus te conhece. Jesus veio porque Ele sabe que você precisa dEle. No grego, a palavra que era necessário significa inevitável, é um dever, deve acontecer, é absolutamente necessário. Jesus naquele dia já tinha o seu plano, o seu trajeto traçado. Era inevitável, absolutamente necessário que Ele passasse por aquele lugar, naquele dia e naquela hora, para encontrar aquela mulher samaritana. Eu tenho certeza que vocês aqui poderiam dizer o dia e a hora em que Jesus encontrou vocês no meio do caminho.
Quando você estava lá no lamaçal do pecado, quando você estava lá desistindo de tudo, quando você estava lá cansado, quando você estava lá precisando de um toque dele, Jesus te encontrou. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus não queria só encontrar a mulher samaritana. Jesus, ele diz, foi para isso que eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para os que precisam ser libertos de si mesmos. Isso está registrado nas Escrituras. Jesus veio porque era preciso que ele viesse. Marcos 2,17. Interessante que quando os discípulos voltam do povoado, no versículo 27, diz que eles se admiraram de Jesus estar falando com uma mulher. Num período em que as mulheres não podiam falar com homens, não podiam falar em público, mulheres não poderiam ser vistas em público conversando com outros homens. E ela mesma diz isso, como Jesus, você trava uma conversa comigo? E o texto depois mostra que os próprios discípulos também se admiraram. O que ele está fazendo sozinho aqui com uma mulher? Quando nós precisamos dele, querido, Jesus não mede esforços. Jesus não está preocupado se judeus e samaritanos não se dão bem. Jesus não está preocupado quem é melhor do que alguém. Jesus não está preocupado com as barreiras que muitas vezes nós colocamos. E às vezes nós somos esse discípulo que olha e se admira. Nossa, mas Jesus está falando com aquela prostituta? Mas Jesus está alcançando aquele assassino? Mas será que realmente ele está se convertendo porque Jesus falou com ele? Nós nos admiramos pelo fato de que Jesus encontra as pessoas indesejáveis como era aquela mulher. E traz para o nosso convívio. E aí eu te pergunto, igreja, será que nós não fazemos esse papel dos discípulos? Jesus diz que veio para buscar os perdidos, aqueles que não são, aqueles que ninguém se importa, aqueles que ninguém vê, aqueles que estão com a vida destruída, aqueles que estão com os relacionamentos quebrados, aqueles que estão com seus corações dilacerados. É para esses que Jesus veio, para isso ele veio. Amém? Interessante que o texto também mostra que os discípulos estavam preocupados que Jesus não tinha comido. Jesus não come, Jesus não dorme, Jesus não para de trabalhar até que os planos dele a nosso respeito se cumpram. Glória a Deus por isso. Jesus não mediu esforços para chegar até nós. Ele não se desviou da cruz, ele não tomou atalhos, ele não fugiu do caminho que lhe era traçado, mas ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele derramou sangue porque ele sabe que eu e você precisamos dele. Para isso ele veio. Por essa razão. Jesus também veio para mudar quem nós somos por dentro. Diz aí mesmo para você. Jesus veio para mudar quem eu sou por dentro. Nós entendemos a alma como lugar onde residem os pensamentos e as emoções. Vocês se lembram? A Bíblia diz que Deus soprou o seu espírito e o ser humano se tornou alma vivente. Essa alma vivente, ela tem sido atacada de todas as maneiras. É ou não é? Nós já falamos aqui, são tantas coisas que trazem esse abatimento na alma. Nós vemos os salmistas dizendo isso, porque está abatida a minha alma, angustiada a minha alma está em grande desespero, minha alma está em sentimento de morte. E essa tem sido uma realidade dos dias de hoje. No grego,
A palavra é traduzida como psique, onde é gerado o nosso intelecto, onde é gerado os pensamentos, onde é gerado a nossa vontade, os nossos questionamentos. É na nossa psique. Mas a Bíblia também chama de alma o coração. Também chama de alma o sangue que perpassa as nossas veias. E isso tudo significa vida. O que aconteceu? Deus soprou e nós nos tornamos alma vivente. Mas o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele quer fazer o quê? Tirar a vida que está dentro de nós. Pela escravidão do pecado, a Bíblia diz, aquele que está em pecado está morto espiritualmente, destituído da glória e da presença de Deus. O diabo atenta quando nós estamos enfermos no corpo? Sim, mas vou dizer para você, ele atenta muito mais quando a nossa alma está abatida. Porque se ele puder roubar a vida que Deus te deu, ele acha que ele é vitorioso, que ele vai se sair vitorioso. Mas glória a Deus, porque Cristo veio e o que ele fez? Ele diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, lembra, o texto da mensagem é para isso, ele veio para dar vida. Mas não é só a vida para viver, gente. Não é só a vida que me faz respirar e levantar e estar vivendo. Não, vida em abundância é mais do que isso. Tem gente que está simplesmente só vivendo. Acorda, come alguma coisa, vai para o sofá, ou até vai trabalhar, mas sem prazer nenhum na vida, e volta, e não tem relacionamento, e não tem alegria, e não tem paz. É um corpo vivendo, uma alma caminhando sobre a terra, mas não tem a vida abundante de Cristo. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Eu consigo olhar para essa mulher e pensar que há evidências no texto que me mostram que ela estava simplesmente só vivendo. Acorda, vai buscar água, faz a comidinha, varre a sua casinha e a sua vida não tem abundância de alegria. Provavelmente, ela buscou alegria nos homens. 5 homens não foram capazes de suprir as necessidades interiores da alma e do coração daquela mulher. Ela estava sozinha, evitando se encontrar com outras pessoas. Versículos 5 e 7. Você lendo a história do povo, você entende que iam buscar água no momento oportuno, onde o sol é mais fraco, e onde as mulheres se reuniam até para trocar receitas, para fazer contatos, para dizer como vai, fulana, ela está grávida, e o nenê já nasceu. Não é mais ou menos assim, quando juntam as mulheres? Né? Elas querem saber de todo mundo, como é que está, e aprendeu algo novo. Mas essa mulher não, ela vai sozinha para o poço. Versículos 14 e 15 diz que ela tem sede de água abundante. Quando Jesus fala para ela, eu tenho água que mata a sua sede eternamente, ela diz, então me dá dessa água. Ela tem sede. Ela estava submissa às duras regras impostas às mulheres. Versículo 9, ela diz, como fala comigo. Ela tinha enfrentado 5 casamentos mal-sucedidos, versículo 18. E ela vivia agora um relacionamento também sem compromisso. Por quê? Se o homem de fato não era marido, não tinha comprometimento com ela, não tinha aliança com ela, verso 18. Ela estava confusa sobre o lugar certo para adorar, versículo 20. Ela ansiava pelo Messias e por sua redenção, versículo 25. Com certeza, ela carregava dentro de si um sentimento de fracasso, de culpa, de medo, de vergonha. E quantas pessoas se sentem assim, forçadas a viver esse isolamento? Eu não sei se você já passou por isso, se você passa por isso.
Mas eu sei que é uma realidade do ser humano. Nós temos esses conflitos interiores. Mas eu pergunto, o quanto você está sedento por mais de Jesus? O quanto você está sedento por conhecer mais a Deus como aquela mulher estava? Jesus é aquele que é capaz de olhar para dentro de nós e saber quem nós somos. E saber o que nós precisamos. E saber o que precisa ser tocado, mudado, sarado dentro de nós. No coração e na mente. Jesus toca o interior daquela mulher. Jesus toca a condição social dessa mulher. A sociologia diz que nós somos seres sociais porque nós nos relacionamos. Na verdade, nós só somos alguém por causa da referência que nós temos de outro alguém. Interessante isso, né? Porque ninguém foi feito para viver sozinho. É nas relações que nós vamos nos formando. É nos relacionamentos, na conexão que a gente tem com as pessoas. Primeiro ali com os pais, a criança crescendo, depois com os irmãos, depois com os amiguinhos na escola, depois adulto com os colegas de trabalho, depois você encontra um novo amor e começa outra família. Nós somos esses seres relacionais. E quando as relações sofrem, nós sofremos. Quando as relações estão doentes, nós ficamos doentes. Aquela mulher, ela não estava bem nas suas relações. O texto nos mostra que sozinha ela não tinha prazer algum de estar no meio das demais mulheres no momento de buscar água. Tendo 5 maridos, ela teve 5 casamentos, 5 relacionamentos mal sucedidos. Nos dias de hoje a gente ainda admira pessoas que tenham relacionamentos um após outro, né? A gente fala, meu Deus, de novo, mais um. Já não dá nem para perguntar. Você encontra a pessoa na rua, depois de muito tempo, nem dá para perguntar. E como vai, né? A Maria. Oh, desculpa, não estou sabendo da Maria, que agora eu estou namorando a Ana. Meu Deus, né? Passou por não sei quantos. Mas o texto mostra que aquela mulher, depois de ser tocada por Jesus, depois de ser liberta daquele conflito, daquele medo, daquela insegurança, o que ela faz, gente? Ela esquece o cântaro. Ela tinha ido para buscar água, ela esquece a água e ela sai correndo falar na comunidade. Ela esqueceu de todo o preconceito, de toda a zombaria. Ela não teve medo de encarar face a face as pessoas que, até aquele momento, a tinham como uma indesejável. O toque libertador de Jesus é tão poderoso que ela não está mais preocupada com o que pensam dela, ela não está mais preocupada com a sua reputação, ela simplesmente vai, porque agora ela quer compartilhar o que ela vivenciou. Ela quer que outros experimentem essa libertação que ela está vivendo dentro dela. Isso não é lindo? Se você já recebeu o toque libertador de Jesus, o convite agora é para você correr e anunciar para outras pessoas. É para você dizer para aquela sua vizinha, para aquele seu colega, olha, Jesus é aquele que se importa com o que está acontecendo dentro de você. Seu marido pode não ver, seus filhos podem não saber, ninguém consegue entender o que você está passando, ninguém te conhece, mas Jesus te conhece e para isso Ele veio. Ele veio porque você precisa dEle. Amém? Em último lugar, o que eu aprendo nessa linda história é que Jesus fez uma obra redentora na vida daquela mulher, no seu interior, na sua vida social, mas Jesus também fez uma obra na sua vida espiritual. Espiritual. Jesus é aquele que vem para nos levar de volta ao Pai. Jesus é aquele que vem para tirar de nós toda a incredulidade, toda a religiosidade. E é interessante que aquela mulher conhecia o Criador.
E o texto diz que ela esperava o Messias. Versículo 25, ela fala: eu sei que o Messias virá e falará tudo, explicará tudo que eu preciso saber. Vai me explicar tudo. Então Jesus, Ele mesmo se revela, Ele diz: eu sou o Messias. Poucas vezes Jesus fez isso publicamente. Mas para aquela mulher Ele disse: eu sou o Messias. E eu vou te dizer, está chegando um tempo, ou melhor, já chegou, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Se Jesus fala que existem verdadeiros, é porque existem falsos. Jesus se revela como o Messias ungido e anunciado. Jesus se revela como aquele que sabe tudo a respeito dela, Ele sabe tudo a nosso respeito. Jesus revela que o Pai procura adoradores. Jesus revela que importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Na conversa com a samaritana, Jesus vai revelando de uma forma tão profunda coisas grandes e ocultas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que ainda não tinha chegado ao coração humano. Queridos, essa promessa também é para nós. Jesus quer nos revelar coisas grandes a respeito do nosso Deus. Jesus quer revelar coisas grandes em dimensão que você ainda não chegou. A vida espiritual daquela mulher era uma mesmice, uma religiosidade. Ela se preocupa com o lugar que eu tenho que adorar. E a gente levantou essa discussão na pandemia, né? Mas adora a Deus no culto? Se não tem culto na igreja, então não adora a Deus? Jesus diz: não é nem aqui, nem acolá, não é o onde, não é o método, é o coração verdadeiro diante de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Penso que aquela mulher, ela podia ter muitas preocupações. Ela podia aproveitar a presença do profeta e dizer: e esse marido que agora estou, esse homem que agora estou, vai ser de fato meu marido? Vai casar comigo? Vai cuidar de mim como eu preciso? Porque muitas vezes as mulheres, naquele tempo, elas eram um objeto. Eram os homens que tinham os direitos sobre as mulheres de vida e de morte. Na cultura daquela época, o marido podia expulsar a mulher de casa, pedir o divórcio, se ela não fosse uma boa cozinheira. Gente, pasme, tem textos históricos que mostram se ela fosse feia. Já pensou? Depois de 35 anos, né? Eu não sou mais a mocinha de 18 que ele conheceu. Aí a mulher fica se achando feia, o marido: não, você está feia, você está gorda. Naquela época podia se divorciar por isso. Você já pensou? Era o marido que tinha a iniciativa do divórcio. Era o marido que rompia o relacionamento, e isso significava uma humilhação para a mulher. Jesus vem e diz: mulher, não importa o que os homens pensam a seu respeito. Não importa o que os homens fizeram para você até agora. Eu tenho uma água viva para você. Eu tenho uma boa notícia que vai mudar completamente a sua vida, a sua história. Deus está procurando por você. E eu imagino que quando ela corre contar isso na comunidade, é como se ela dissesse: Deus me achou. Deus me encontrou. Toda aquela rejeição é curada instantaneamente. Toda aquela humilhação desaparece quase que instantaneamente. Sabe por quê? Porque ela aprendeu com Jesus sobre coisas espirituais. A conversa dela com Jesus não foi acerca do sofrimento que ela teve. Não foi acerca do marido que estava lá, mas foi acerca da sua vida espiritual. Eu quero partir para a conclusão dizendo para você o seguinte: eu não sei se você está com um conflito interior. Eu não sei se você está com conflitos sociais, relacionais.
Eu não sei se você carrega dentro de você sentimentos que te paralisam, mas eu creio que Jesus veio por causa de você. Eu creio que Jesus está aqui nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, porque você precisa dele, porque eu preciso dele. Talvez você diga, não, está tudo bem dentro de mim, não, está tudo bem dentro da minha casa, mas eu pergunto, e a sua vida espiritual? O quanto você tem crescido espiritualmente a ponto de Deus trazer essas revelações tão profundas como Ele trouxe para aquela mulher? O quanto você quer aprender de Jesus ao ponto de Deus verdadeiramente revelar a você coisas ocultas que você ainda não sabe? Porque eu aprendo na palavra de Deus que Ele não revela só para pastores, Ele não revela só para líderes, Ele não revela somente para estudiosos de teologia. Ele revela para aquele que busca Ele no secreto, para aquele que busca o seu coração para Ele, para aquele que quer saber mais. Aquela mulher diz, me diga o que eu faço para ter essa água viva, o que eu faço para adorar a Deus. Eu me lembro de Nicodemos também num horário que não queria ser visto, escondido de noite procurando por Jesus, porque por mais que ele conhecesse as Escrituras, dentro dele havia um conflito, dentro dele havia uma sede, dentro dele havia um vazio, e ele diz, Jesus, me diga o que eu tenho que fazer para ser salvo. Talvez você seja uma dessas pessoas que está isolada de todo mundo, mas também isolada de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas que acha que conhece Deus, mas eu vou dizer para você, frequentar um culto de domingo numa igreja não é ter vida com Deus. Saber que Jesus morreu numa cruz por você não é ter vida com Deus. Jesus veio para isso, para mudar a nossa religiosidade, para mudar a maneira como nós nos relacionamos com Deus, para mudar a maneira como nós olhamos para Deus, para mudar a maneira como nós amamos e adoramos a Deus. Para isso Ele veio. Ele fez uma obra redentora completa na vida dessa mulher. Ele a tocou intimamente. Ele mudou a sua reputação na comunidade. E Ele mudou a sua vida espiritual. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Essa mensagem também poderia ser o convite libertador de Jesus, parte 2. Porque Jesus nos convida a sentar com Ele no poço. Você pode perceber Jesus dizendo para você, senta aqui comigo. Vamos falar da sua vida, vamos falar desses relacionamentos fracassados. Vamos abrir o jogo, vamos falar a verdade. Vamos falar sobre esse pecado. Vamos falar sobre esse sentimento de rejeição e de fracasso. Vamos falar dessa falta de perdão dentro de você. Vamos falar dessa falta de compromisso. Vamos falar dessa apatia, dessa religiosidade que te prende e que te não permite viver a vida abundante que eu conquistei naquela cruz. Você pode perceber Jesus falando que o Pai está procurando por você, que foi para isso que Ele veio, para que você seja completamente liberto no corpo, na alma e na mente. Ele veio para que você tenha uma nova vida espiritual, uma nova vida de comunhão com Deus. Ele veio para te revelar o Deus que é Pai, o Deus que não se preocupa com lugares feitos por mãos, mas que deseja habitar dentro de nós.
Foi para isso que Ele veio, para nos tirar dessa vida como que caminha apenas como a alma vivente que precisa respirar, para nos levar a uma nova dimensão, a uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, em que nós podemos caminhar em vitória. Foi para isso que Ele veio. Era necessário, era inevitável, era dever dele vir, porque Ele sabia que você precisava dele. Então deixa Deus te tocar, deixa Jesus colocar essa água viva dentro de você. Oh papai, obrigada Senhor, obrigada por essa palavra poderosa, reveladora, transformadora. Obrigada porque a Tua palavra nos alcança de uma maneira tão profunda, Senhor, que podemos verdadeiramente dizer que o Senhor se importa, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos liberta. Liberta, Senhor, dessa vida fake. Liberta, Senhor, das máscaras da mentira que nos esconde atrás do nosso conflito interior. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus, desse isolamento que muitas vezes nós nos colocamos, mas que possamos viver a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, a comunhão na comunidade da fé. Pai, eu peço que a Tua bênção esteja sobre cada um, que o Teu toque libertador esteja tocando mentes e corações daqueles que aqui estão, daqueles que estão, Senhor, vendo pela internet, Pai. Em nome de Jesus, opera com Teu poder, Senhor. Derrama das águas do trono, águas que saram, águas que curam, águas que libertam. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que você possa permitir Deus continuar tocando você nesses dias, nessa semana. Permita que o Espírito Santo vá ainda revelando coisas novas para você, tocando o seu interior e te libertando de tudo. Não deixa o inimigo ficar, sabe, te atacando, lançando setas na sua mente, no seu coração, dizendo que você não é ninguém, que você não vai conseguir. Não, diga: em tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, eu sou, porque Deus assim o diz. Amém? Fique de pé, receba a bênção do Senhor nesse dia. Terça-feira estaremos aqui orando às 20 horas. Quarta-feira os homens têm um encontro aqui, compartilhando, se ajudando, né? Tendo essa caminhada de parceria. Quinta-feira nós temos as mulheres, vai ser só online? Vai ser só online, né? Online, então, lá a Patrícia passa o link no grupo. Se você não está no grupo das mulheres, pede o link para ela. Tem o telefone dela no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, me procura que eu te coloco lá para você receber as notícias da igreja. E assim a igreja vai caminhando. E domingo pela manhã nós temos o Renovar Escola. Estamos aprendendo com homens e mulheres que foram os nossos heróis da fé. Homens e mulheres como nós, mas que foram usados por Deus em momentos tão difíceis como os que nós também estamos vivendo hoje. Amém? Que o amor de Deus o Pai, esse Pai maravilhoso que nos conhece, que nos deu do seu Espírito, que nos deu vida, que a graça salvadora de Jesus, desse Jesus que não poupou esforços para nos encontrar, e que a consolação do Espírito, Ele que nos guia, que nos ensina, esteja com cada um de vocês. Esteja com a igreja aqui presente, a igreja lá, a igreja distante, a igreja espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Vá na paz do Senhor. Amém? Se precisar conversar durante a semana, manda uma mensagem para mim. Você não está sozinho, você não está sozinha, amém?
Manda lá o seu pedido de oração que nós vamos interceder. Deus te abençoe. Sei que podes me ouvir quando clamo. Meu coração está se dilacerando. A vida nem sempre foi má, mas hoje em meus dias é difícil acreditar que a paz eu verei, pois em meus caminhos eu quis ser tão livre, deixei para trás o que aprendi, que eu não fui criado para andar sozinho. Jesus, me encontre aqui. Tu és o bom pastor que me conduzirá, de paz enche o meu ser, me põe a caminhar. Tu és meu grande amor e eu sou teu, e em paz me deitar e em ti descansar, e em paz me deitar e em ti descansar, e em paz me deitar e em ti descansar. Tu és o bom pastor que me conduzirá, de paz enche o meu ser, me põe a caminhar. Tu és meu grande amor e eu sou teu, e em paz me deitar e em ti descansar.